Olá, bem-vindo a mais um programa do Canal da Imprensa. E você já sabe, para nossa revista eletrônica, informação é responsabilidade. E na edição desta quinzena nós vamos falar sobre as estruturas de poder e a falência de seus objetivos e intentos. Parece algo inevitável que haja o corrompimento dentro de estruturas de poder. Por que será que isso acontece? Afinal, o que são estruturas de poder? E será que existe algum tipo de organização em alguma sociedade em que não haja o corrompimento das estruturas? Para conversar um pouco mais sobre isso e ampliar nosso entendimento, nós temos aqui a professora Edeltrudes Quirino. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer. Ela é professora de Direito Civil e Constitucional e tem formação também em Sociologia. Mais uma vez, muito bem-vinda, professora. Imagine, eu que agradeço a participação. É um prazer sempre estar em parceria com o NASP. Lembrando que depois de assistir a esse vídeo, você pode acessar o nosso site www.canaldaimprensa.com.br. E se você já está no nosso site, fique à vontade para zapear pelo conteúdo. Aqui na tela aparecem agora as redes sociais para você acompanhar nossas discussões e trabalhos. Bom, então vamos à primeira pergunta, professora. Esclareça para a gente, por favor, o que são estruturas de poder. Antes de entrarmos no tema propriamente dito de estrutura de poder, é de suma importância que a gente situe o tema aqui abordado. Primeiro, a gente tem que pensar que estrutura de poder para o direito, né, no âmbito jurídico, se reflete em relação ao Estado, porque o Estado é a maior estrutura de poder. Só que o Estado, ele exerce esse poder, né, que nós tomamos conhecimento de forma até muito veemente com base na governança, com base no governo, né? No Brasil, o governo se dá de maneira democrática. Então, a participação, o governo é exercido pelo povo. E o povo escolhe representantes que governem esse poder que é dado pelo Estado, né? E isso é para o direito. Para a sociologia, que é a matéria que realmente nos traz aqui nesse encontro, estrutura de poder nada mais é do que uma estratificação socioeconômica. É um sistema de influência em grupos sociais que, de uma maneira global, tenta a todo momento incluir, tomar o poder, né, domesticar as pessoas. Para o quê? Para motivar a opinião das pessoas. Geralmente esses grupos são marginalizados, são grupos excluídos, né? A gente tem aí vários grupos que podem ser citados como exemplo, né? Nós temos, por exemplo, determinados partidos políticos que se organizam e se reúnem, por exemplo, sob a bandeira de determinada ideologia. Nós temos estruturas de poder que são refletidas na sociedade até pela utilização da mídia. A mídia é uma grande estrutura de poder. Os agentes do Estado são, né, alguns partidos que também se reúnem com base na ideologia baseada na religião, né? Nós temos várias estruturas de poder que permeiam a sociedade. E Michel Foucault já falava disso. Michel Foucault falava que a influência causada pelo poder, por estruturas de poder, não vinha da macro-organização do Estado para nós, mas e sim das micro-relações, porque nessas micro-relações há o quê? Há poder, né? Há influência e há imposição do poder. Bom, a senhora comentou sobre os partidos e tal. Há sempre um centro hierárquico e, consequentemente, existem as margens e tudo mais. E dessas margens surgem as alternâncias. O que as alternâncias representam para a sociedade? A alternância do poder é um tema bem difícil de se falar hoje no Brasil, né? A alternância tem um papel surpreendente dentro do nosso sistema de governo e sistema democrático, porque não é interessante para uma sociedade que um governo se perpetue, porque o governo não pode ser tratado como um bem privado, né? Na verdade, um sistema de governo, um representante do povo deve permanecer até que esse povo realmente o aceite. Caso contrário, ele deve ser trocado. Isso reflete em si a verdadeira democracia, é a vontade do povo, né? Então, a alternância reflete o quê? Qual que é a importância de se alternar
no poder? Primeiro, revitalizar as ideias, né? Trazer novos projetos, né? Trazer uma maior participação popular e não apenas de um grupo que exerce esse poder de uma maneira totalitária, né? Então, tudo isso reflete a alternância do poder. Só que, infelizmente, na nossa sociedade, no Brasil, isso não ocorre. Você vê, por exemplo, no governo Dilma, o vice dela era Michel Temer. Então, a gente tinha direita e esquerda governando junto, né? Embora a Dilma tenha aparecido, mas a verdade Michel Temer, que é o vice dela, representa totalmente a direita. Então, a alternância de poder, de fato, no nosso país não há, porque é um país que, infelizmente, as pessoas, por meio de grupos, né, se fazem representar em todos os governos de forma junta e ninguém é fiel à ideologia do seu partido. Sobre essa questão de alternâncias, nós percebemos que a população, na tentativa de optar por outras alternativas, optam por figuras caricatas, como o caso Trump e Bolsonaro. Existe a possibilidade dessa alternância ser equivocada? Sim, com certeza, com certeza. A verdade é que a população está saturada da corrupção, a população está, eu digo que até cansada das mesmas figuras, e acaba apostando numa mudança que às vezes eles não têm de forma consciente aí os efeitos futuros disso, né? Porque quando se busca a figura de Trump, a figura de Bolsonaro, isso revela o quê? O medo da população por uma mudança brusca. Eles querem a escolha um tanto conservadora, tem medo de que essa mudança ocorra de forma brusca, mas ao mesmo tempo pretende o quê? Pretende que seja avançada em termos de justiça social. E para ele, a figura de uma pessoa que diz que se houver problema, mas quanto aos presidiários a gente mata, quanto a isso a gente resolve, traz uma ideia de justiça pelas próprias mãos, de imediatismo, né? De avançar no combate à corrupção de maneira imediata. Infelizmente, isso não existe, né? Se modifica um país, para se modificar um país, para se romper, qualquer mudança representa um rompimento com o velho. E mudar demanda tempo. Não se consegue mudar uma sociedade da noite para o dia, né? De forma tão brusca. Então, a gente vê que realmente é uma imagem, né? Ambas as pessoas souberam vender o anseio da população, né? Você vê que, por exemplo, os jovens levantam a bandeira de Bolsonaro falando sobre ditadura, mas nunca passaram pela ditadura, né? Mas é realmente a figura que se levantou, é a figura de quem vai resolver os problemas da noite para o dia, né? De que se realmente algo está incomodando a sociedade, a gente extirpa e joga fora, né? A senhora falou sobre essa necessidade de mudança que surge a partir do anseio da sociedade. E com esse tema de anseio da sociedade, muitos partidos já conseguiram chegar ao poder e, uma vez no poder, se corromperam. A senhora, em entrevista à Folha de São Paulo, o sociólogo José Martins disse que o poder é maléfico. A senhora acredita que, de alguma forma, aceitar ter o poder em mãos significa se corromper? É um tema um tanto quanto preocupante, né? Porque a gente verifica que a maioria das pessoas que conseguem chegar ao poder, elas até conseguem chegar a esse poder com uma ideologia bonita, mas se perde no meio do caminho, né? Porque a gente vê que como o poder, o governo se mantém de uma forma entrelaçada e há muitos anos pelos mesmos partidos e pelas mesmas pessoas, a gente verifica o quê? Que aquele que vai contra a maré, aquele que vai contra a corrupção, ele acaba sofrendo uma represália, né? E alguns até falam, faz parte do sistema, né? É o mecanismo, é o sistema. Então, é possível que essa pessoa chegue até imbuída de uma boa ideologia, de bons intentos, mas infelizmente ela se depara com todo um sistema já montado, baseado em pessoas que detêm o poder, e para que você consiga ter livre acesso a isso, você tem que acabar se corrompendo. É possível que haja a sobrevivência de uma estrutura de poder sem que haja o corrompimento de seus intentos, ou isso é utopia?
Olha, no patamar que nós estamos, eu vejo com bastante dificuldade a prevalência de uma estrutura de poder sem haver corrupção, né? Sem que haja corrupção. Só que, se você me perguntar se é possível que uma pessoa, né, que tome como intento o exercício do governo, tentar se manter sem que se contamine com a corrupção, eu digo para você que eu acredito que sim. Embora eu tenha certeza de que essa pessoa vai enfrentar muitos obstáculos, né? A troca de comportamento, a corrupção nada mais é do que a falta de educação. É a distância da moralidade. As pessoas já não sabem o que é certo e o que é errado, né? As pessoas aplicam o errado como se fosse certo há tanto tempo que acham um absurdo quando a população, de forma legítima, por exemplo, exige que um governante seja investigado por um determinado fato que possa ser lá na frente considerado crime ou uma infração, né? Então, que é possível, mas para que isso ocorra é necessário que levantemos a bandeira da educação, para que a gente resgate as origens. Quais são os princípios que devem, de certa forma, fomentar o governante, o partido? As estruturas de poder, elas sempre existiram. Sempre existiram. Agora, sobre que bandeira ela impõe esse poder e ela influencia as pessoas? A gente, infelizmente, está numa onda de dualismo político muito hostil. Ou você é de esquerda, ou você é de direita, ou você quer Bolsonaro, ou você quer, seja lá, ou uma outra pessoa. Tudo que está entre o lado A e o lado B está totalmente errado. As pessoas têm medo de falar a sua posição, o seu posicionamento jurídico, o seu posicionamento político, o seu posicionamento social, né? Então, eu acho que é isso que deve ser quebrado. Infelizmente, o povo, as pessoas têm sido um objeto de manipulação pela mídia. Inicialmente, desde o começo da conversa, a senhora comentou que a mídia é uma estrutura de poder. E em tempo de pós-verdade, fake news, horizontalização do processo de comunicação, a senhora acha que a mídia é uma estrutura de poder que sobreviveu, que deu certo? Ou há outro mecanismo e ela não é tão boa assim? Eu acredito que a mídia é necessária, né? Nós temos direito à informação, está resguardado na Constituição. Nós temos que ter direito à liberdade de pensamento, à liberdade de falar. Nós precisamos da comunicação. Quantas coisas nós acabamos por ser informados, tomarmos ciência por meio da mídia. Então, é necessário, né? Só que, muitas vezes, a mídia em si, ela é manipulada, né? Ao ponto de domesticar o telespectador do outro lado. Ela não tem se mantido neutra, né? Mesmo porque a gente sabe que hoje os maiores canais de televisão, eles são mantidos por estruturas de poder. Então, como manter a neutralidade da informação? Como fazer essa informação chegar no outro lado de maneira segura? Você falou sobre a horizontalização. Eu acho que essa participação popular cada vez mais forte, que foi possível por meio da mídia, por meio de Facebook, por meio de tantas, né, redes sociais, isso é positivo, né? Porque traz para o cidadão a possibilidade de uma postura mais crítica, né? Através de uma postura mais crítica, você consegue construir o que é mais adequado a todos nós. Não é nos imposto, né? Há uma participação nisso. A gente viu em vários momentos aí de acontecimentos como impeachment, a participação popular de forma ostensiva, de forma veemente. E isso foi positivo, porque identificou o real anseio da sociedade. Porém, em algum momento, a mídia se perde na hora de passar a informação e acaba passando deturpada. E quais não são as consequências que se traz quando você deturpa uma notícia, né? Você traz prejuízos, você influencia, você distorce a realidade. Pois é, esse assunto é muito árido e rende muito mais, nossa conversa está muito boa, mas infelizmente o tempo é curto e precisamos encerrar este encontro. Professora, muito obrigada por ter vindo, volte sempre, fique à vontade para voltar e muito obrigada a você por ter nos acompanhado. Lembre-se que você pode continuar nos acompanhando nas redes sociais e através do nosso conteúdo produzido aqui. Aguarde o conteúdo da próxima quinzena, nós voltaremos em breve. Tchau, tchau!